Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Olha quem tá aqui de novo, ó. Vitor Hugo Furtado, Robledo Milani, esse duo que eu tenho certeza que é o duo preferido de vocês aqui no podcast Papo de Cinema. Robledo voltando direto do Olhar de Cinema de Curitiba. Como é que tava lá no Olhar, Robledo? Dá um panorama geral pra gente, dá um abraço aí na galera que já faz uns dias que não te vê e conta pra gente como é que tava lá no Paraná. Cara, eu tô chegando hoje, meu voo era de manhã cedo, saí de madrugada do hotel, pensa na preguiça. Daí chego em Porto Alegre, tá chovendo, um dia nublado, sabe, friozinho. Olha que eu tô aqui, ó, prontinho pra ir pra baixo das cobertas. Olha aqui, olha só que delícia isso, gente. Amém, amém. Mas cheguei do Olhar de Cinema, maratona, né? 14º Olhar de Cinema de Curitiba, Festival Internacional de Curitiba. Gente, o Olhar de Cinema não tá na maioridade, mas ele tá cada vez um festival mais bonito, mais envolvente, sabe? Abraço ali pro pessoal da equipe toda do Olhar Filmes e, né, Olhar do Festival, da Tip Media, né, que organiza lá toda a assessoria de imprensa e o pessoal da curadoria do festival também. Porque é um festival muito diverso. Eu digo assim, né? O Olhar de Cinema é uma mini mostra de São Paulo, sabe? Porque tem 10 mostras diferentes dentro de um único festival. Então, assim, é muita coisa, é muito filme, é muito bacana, é muito envolvente. A gente passa aí, são 8 dias ininterruptos de uma grande maratona de cinema em Curitiba, que é uma cidade delícia também de citar. Então, valeu muito a pena o 14º Olhar de Cinema. E agora voltando, né? Voltando para os grandes filmes que estão chegando no cinema. Não é bem o caso de Extermínio, quer dizer, Vitor vai dizer que é. Opa! Opa, mas é que tá. Isso mesmo quer dizer, o Papo de Cinema tá sempre de olho, né, nos festivais, nas grandes estreias, também no streaming. E dessa vez a gente vai falar sobre uma grande estreia, né, Roberto? Nós vamos falar sobre Extermínio, a Evolução, terceiro filme da franquia iniciada lá em 2002 com o Danny Boyle. E agora o Danny Boyle volta à direção, né? Então hoje vamos dar uma atenção para esse filme que é uma das grandes estreias, um grande blockbuster. E antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre o filme que eu gostei um pouco mais, o Roberto gostou um pouquinho menos, só gostaria de pedir para você que está chegando pela primeira vez aqui no podcast Papo Cinema, por favor, se inscreva se estiver no YouTube, deixa o like, comenta se possível e também se estiver nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon, Apple, por favor, também dê as 5 estrelinhas, ajuda a gente bastante a ranquear, né? Quando você entrar lá nas paradas do Spotify, por exemplo, você vai ver o Papo de Cinema, como sempre a gente tá lá muito bem ranqueado, então por favor nos ajude. E se você já é da casa, tenho certeza que você já fez isso. E se você quiser uma camiseta da Insider, sim, essa marca que tá sempre aí aparecendo nos principais podcasts, né, canais do YouTube, você pode ir direto para a descrição aqui desse vídeo, em todas as plataformas e também no YouTube vai ter ali o nosso cupom de desconto, 15%, e se você quiser saber mais detalhes de como é essa promoção, é no intervalo que você vai saber tudo dessa parceria Papo de Cinema e Insider. Robledo, vamos contextualizar um pouco antes o Extermínio, antes de tu descer o cacete no filme? Não vou descer o cacete. Gente, mas é bom o Vitor dar esse toque aqui mesmo, porque como eu disse, eu estava lá na maratona do Olhar de Cinema, e enquanto isso o Vitor estava maratonando Extermínio. O Vitor viu o primeiro, viu o segundo, viu o terceiro, deu assim, ó, ficou super a par. Eu fiz a crítica em vídeo, então também o pessoal que quer uma crítica mais específica do filme tem aqui lá no nosso canal do YouTube. Mas o Vitor fez uma bela matéria lá no site também, recapitulando esses filmes anteriores. Vitor, antes da gente chegar no terceiro, o segundo é uma desgraça mesmo, como a gente lembra, ou não merece tanta paulada assim? Bom, eu já tinha assistido ao Extermínio primeiro há bastante tempo, revi agora de novo, e o Extermínio 2 eu nunca tinha assistido. É engraçado tu perceber. Bom, vamos do início, tá? O Extermínio, pessoal, ele surge. Por que ele é tão importante? Ele surge num período onde hoje a gente tá super acostumado, né, Robert? The Last of Us, The Walking Dead, Madrugada dos Mortos, Guerra Mundial Z, essa quantidade de filmes, né? Só que em 2002, esse gênero meio que tava meio morto, assim, ou pelo menos respirando por aparelhos.
E o principal motivo para o gênero zumbi ter meio que voltado à cultura pop com tudo, né? Porque vamos voltar lá para George Romero, anos 60, Noite dos Mortos-Vivos, tal. Só que esse filme, durante os anos 70, 80 e 90, ele meio que virou filme B, assim. Filme de zumbi tava meio que deixado para escanteio, é filmezinho meio trash e tal. E o que fez ele voltar ao mainstream nem foi o cinema, foi os games. Porque no final dos anos 90, a metade foi lançado Resident Evil. Então ali meio que É verdade. voltou os Zeitgeist, todo mundo começou a falar sobre zumbi e tal. E junto disso, no ano de 2002, parece que eles combinaram, mas foi lançado o primeiro filme do Resident Evil, que é o Hóspede Maldito, e o Extermínio. Mas o Resident Evil continuou sempre com as mesmas, né, com a mesma ideia de zumbis lentos, uma um experimento, tá me fugindo a palavra agora, mas um vírus que era para curar alguma coisa, né? Saiu e todo mundo ficou contaminado. Só que Que é no mais ou extermínio, menos, é mais ou menos a ideia dessa nova retomada do Planeta dos Macacos, né? Aquele é, filme com o James Franco é mais ou menos isso, né? Um experimento que acaba dando certo e por isso que é exato. bacana E, isso. e o extermínio é justamente isso. Tem um nome, né, desse vírus, que o nome se chama Fúria, e ele sai dos macacos e todo mundo é contaminado por essa. Então, meio que eles não são zumbis, são pessoas contaminadas pelo vírus da Fúria. Então, o Danny Boyle e o Alex Garland, que depois fez Ex Machina e tal, foi muito inteligente essa ideia do vírus da Fúria, porque ele não fica propriamente preso ao zumbi. Então, talvez ele pode daqui a pouco virar uma pessoa inteligente, além de se alimentar de carne humana, eles tinham aquela mania feia de apertar com os 2 polegares os olhos das pessoas. Isso é uma coisa meio que o zumbi não era acostumado, né? O zumbi só vai lá e morde. E eles apertavam, que mania feia, né? Uma mania feia de apertar com os polegares os olhos das pessoas. Eu acho uma mania muito feia. Feio, É uma mania muito feio, feia. muito feio. Muito feio. E aí, esse filme surge nesse momento e tal. Então, a partir dali, temos o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que os zumbis também correm e tal. Então, é mais ou menos um start. Extermínio com Mas deixa eu te fazer uma um antes e pergunta. depois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu prefere um zumbi maratonista ou aquele zumbi se rastejando? Não, maratonista, óbvio. Dá muito mais medo, tu não Ai, gente, acha? não, eu prefiro o rastejante, porque no 3 agora só entrando um pouquinho, mas no 3 tem uma cena de um rastejante que vai chegando perto deles e ninguém tá ciente. Cara, essa cena é muito tensa, porque o cara lá tá super se rastejando, e a gente, nossa, ele tá chegando perto e ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. É muito angustiante. O corredor é só uma disputa de quem corre mais rápido, né? Porque já faz barulho e vem berrando. Então, assim, Eu quem fico, corre eu mais fico rápido com, ganha. eu me dá mais medo quando ele tá mais rápido. Mas voltando ao 2, Roberto, tu me perguntou, esse primeiro é só na Inglaterra, né? Dirigido pelo Danny Boyle, com artistas ingleses e tal. E o 2 é de 2007. E aí, né, com o sucesso de bilheteria de É um diretor 2002, espanhol, né? esqueci o nome dele, Bresnadija, acho que é o nome dele. Esqueci o sobrenome. Mas, com a grana que fez o primeiro filme, Hollywood foi lá e Tô papou, vendo aqui, Vitor. É Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo. Fresnadillo, exatamente. E daí, com Isso. coprodução Inglaterra, Estados Unidos, Robledo, aí, o que acontece? Primeira cena do filme, tropas americanas chegando na Inglaterra. Aí já tem todo, sabe? Já tem os Estados Unidos precisam salvar a Inglaterra e tal. Eu achei um filme assim, ó, bem chatinho, pra te falar a verdade. Bem chatinho. Não que eu já ache que o primeiro é uma grande obra-prima, mas o segundo eu acho bem fraquinho. Mas tem ali Mas Idris Elba e Morgan Putz, tem vários artistas que depois ficaram mais populares. Rose Byrne, né? Rose Byrne, Rose Jeremy Byrne, Renner, exatamente, que não né? faz nada no filme. Não faz nada, só faz caras e bocas, mas enfim. Eu só quero saber uma coisa. Aquele filme com a Sandra Bullock, 28 dias, faz parte da saga? Não, esse não faz. Esse não faz parte, mas quem sabe, talvez seja um derivado e a gente não sabe. Se eu não tivesse no Olhar de Cinema, se não tivesse função do festival, teria revisto, teria também feito uma maratona que nem tu, até para deixar mais vivo na memória, né, os filmes anteriores. Porém, eu me lembro que o primeiro tem o Cillian Murphy, o segundo não tem já o Cillian Murphy, tem o Não. Robert Carlyle, né, Sim. de atores ingleses e tal. Mas eu me lembro que o primeiro era um filme muito tenso, eu me lembro que o filme, os 28 dias é o tempo que ele passa no hospital, né, se eu não me Sim, engano, é isso? ele tá em coma porque ele é um entregador, sofreu um Isso. acidente e daí ele acorda e o mundo já tá daquele jeito. O mundo não, né? A Exato. Inglaterra. A A Inglaterra. Inglaterra, exatamente.
É isso que eu acho curioso, porque assim, a questão dos 28, eu fiz uma brincadeira, obviamente, com a questão do filme lá da Sandra Bullock, que não tem nada a ver, aquele lá é só 28 dias e o primeiro extermínio é 28 dias depois, né, o nome. É um filme sobre alcoolismo, né, uma mulher em recuperação, tal, do vício. Agora esse, ele realmente, ele tá em coma, ele tá internado, quando ele acorda 28 dias depois, que é o título original, o mundo que ele conhecia desapareceu. Lembra um pouco daí de uma outra pegada, aquele Adeus Lenin, né? Aquele alemão, Sim, que também tem sim. a senhora tá no hospital, e quando acorda do coma, o mundo que ela conhecia se transformou. Aquilo é uma comédia, que é um filme de terror, óbvio. Aliás, lançado um ano depois de Extermínio, de 2003. Então, Ó, Adeus Lenin copiou o Extermínio. mas eu acho curioso porque, ao menos isso que eu queria te perguntar, fazia sentido o título 28 dias, né? Depois. Agora, 28 semanas depois, que é o nome do segundo filme, faz sentido porque, eu vou te ser sincero, já vou lançar uma provocação. O filme atual se chama 28 anos depois. Não faz o menor sentido, né? Faz Podia ser sentido, sim. 28. Faz sentido. Não, não faz sentido, não faz Faz sentido. sentido, sim. Já começou. Deixa pro segundo bloco, deixa pro segundo bloco. Mas Mas é 28 semanas, faz sentido? faz sentido porque as coisas Por ainda quê? estão meio que sendo tateadas, assim. No 28 dias, o mundo ainda, a Inglaterra está num caos, né? Então É. as pessoas ainda estão se defendendo da situação. E no 28 semanas, que é o de 2007, já com a chegada das tropas estadunidenses, as coisas já estão meio que começando a tomar um certo controle. Então eles Tá. isolam um perímetro e enchem os tetos, enchem os prédios com snipers americanos, botam aquelas Entendi. tropas, sabe, para isolar perímetros, salvam algumas pessoas. Só que acontecem algumas coisas nesse filme que, obviamente, sai tudo de dentro do controle. E eles começam a sair, conseguem até sair. Aliás, a última cena do filme, vai o spoiler aqui, é eles chegando na França. Só que isso é totalmente ignorado daí no terceiro filme, porque a primeira cena desse terceiro Spoiler filme. do segundo filme, né? Ou seja, um Spoiler do spoiler com quase segundo. 20 anos. Spoiler Um do spoiler segundo. com 20 anos de Só que, atraso, né? só que isso é totalmente ignorado no terceiro, né? Porque ele diz, ó, a Europa não foi contaminada. Ou seja, eles chegaram na França, mataram todo mundo e beleza. Então, É, esse segundo filme é o caos um pouco tentando ser controlado, mas no final do filme vai tudo degringolar e o Reino Unido como um todo vai virar uma horda de zumbis. mas é engraçado, porque eu comento isso também lá no vídeo que eu gravei da crítica do filme. O Danny Boyle tem um envolvimento muito distante desse segundo filme, né? Ele assina só como produtor executivo, tanto ele quanto o Alex Garland. Eles não fizeram, não colaboraram com o roteiro, não na direção, nem Sim. a produção mais próxima. E esse terceiro agora dá a impressão que dá é que é mais uma sequência do primeiro, né? Quase como realmente como tu falou, como se tivesse Sim. ignorado o segundo filme, né? Mas isso é meio que um senso comum de Hollywood, né, Robledo? Quantas, Não quantas deu muito franquias. certo e Não, ignora. aqui a gente não vai. Na hora de lembrar, a gente não lembra de dois. Mas inúmeras franquias tiveram um primeiro filme, aí tentaram engatar uma franquia, ela deu toda errada, aí eles resgatam agora na última década, ou agora nessa década, ignorando tudo que fizeram. Isso aconteceu com Halloween, X-Men, o Massacre da Serra Tem vários. Elétrica. Tem um É, não, milhão o sim, Exorcista, um milhão de sagas eles fazem isso. O exato. Danny Boyle faz exatamente a mesma coisa. O segundo filme não faz diferença nenhuma. Então, se você quiser assistir só de 2002 e pular direto pro terceiro, não tem problema. Mas é curioso, né? Porque o Danny Boyle foi um cara que ganhou o Oscar, né? Que era um baita promessa quando começou. E há alguns anos a gente nem lembra qual foi o último filme. Lá no Olhar de Cinema a gente tava comentando sobre vai estrear o Extermínio essa semana, tal, o Extermínio 3. E todo mundo, o pessoal meio desconfiado, né? Danny Boyle. Daí disse, pô, o Danny Boyle foi um cara que começou bem. Daí o pessoal, tá, mas qual foi o último filme dele? E ninguém lembrava do último filme dele. E eu tive que pesquisar. O último filme do Danny Boyle foi Yesterday, que é uma comédia romântica, Tu sabe sabe? que eu tava Que é, pesquisando isso, Robledo, e a gente se acostumou a dizer que o Danny Boyle é foda, né? Mas se tu for ver bem assim, ele meio que joga em todas as posições e faz tudo meio assim, tudo meio ok, tudo nota 6, né? Vamos tentar recapitular. Transpotting, muito legal. A praia mas já dá uma, né? já dá uma bela Já dá uma deslizada. bela. O Extermínio, aí depois, já não me lembro do que Não, ele fez até o Quem Quer Ser um Milionário. eu gosto do que quer ser o milionário, mas tem um monte de gente que odeia, né? Que é Eu daqueles gosto. aqueles Oscar. Eu também acho muito legal o filme. Mas é daquele Oscar divisivo, né? Que tem gente que acha que é um horror, etc. Mas depois, por exemplo, ele fez aquele Em Transe, que é um thriller que É, também não emplacou muito bem, não. sabe?
Eu comento essa mania agora de querer revirar o baú, né? Para propor franquias. O Transporting 2 é um filme totalmente esquecível, né? Que o Totalmente. primeiro é muito bom, as pessoas amam o primeiro Transporte. Daí, quando foi lançado esse segundo filme, ninguém mais fala, ninguém lembra que esse filme aconteceu, né? Sim. Então, assim. Eu acho que não vai ser assim com o Extermínio, porque ele já disse que vai ser uma nova trilogia, né? O segundo Sim. filme, inclusive, já tá pronto, já tem data de estreia, né? E vai ter um terceiro ainda, então eu acho que eles vão bater bastante nesse martelo e vai ser difícil enterrar esse defunto. Não, não, eles vão voltar com certeza, até porque tem um gancho, mas a gente vai falar isso no segundo bloco. Vamos então para um pequeno intervalo, tá? Você Mas fica eu aí com o deixo, recado. antes disso, eu quero perguntar: cadê os 28 meses? Onde foi parar? Foi 28 dias, semanas e depois anos? Onde está o filme dos 28 meses? Faz sentido não ter os 28 meses. A gente vai falar isso no segundo bloco. Fica aí com um recado super importante, pessoal, da nossa collab com a Insider, e daqui a pouco a gente já tá de volta. Fala, meus queridos, tudo bem? Quem acompanha o Papo de Cinema sabe que a rotina aqui é intensa. Gravação, festival, cabine de imprensa. Por isso, conforto e praticidade fazem a diferença para toda a nossa equipe. E é aí que entra a Insider. As peças da Insider, como essa aqui que eu estou usando, elas fazem parte da nossa rotina porque elas são versáteis, super confortáveis. Sabe aquela camiseta que a gente coloca e já está pronto para sair? Essa é a Insider. O tecido desamassa com o calor do corpo. Elas absorvem o suor e evaporam ele super rápido. Quer garantir uma dessas peças aqui que eu estou usando? É só clicar no link que está na descrição desse vídeo e usar o cupom Papo de Cinema lá no site da Insider, que vocês também vão ter uma dessas bermudas ou camisetas ou o que vocês quiserem lá do site. Vai por mim, a nossa rotina e a rotina de vocês merece essa praticidade. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Extermínio, a Evolução. Então, pessoal, Extermínio e Evolução, o que que é? Nós temos uma pequena ilha na Escócia que foi criado ali uma coisa muito interessante, que é uma espécie de dinastia. Meio que sem internet, sem tecnologia, sem luz elétrica, sem nada. Essas pessoas que, lembre-se, pararam no ano de 2002. Então, tudo que aconteceu de 2002 para frente, não importa, não faz diferença para ninguém, tá? Então, eles criaram É ali uma importante espécie de uma situar vila. Pode tá, mas falar. por que que eles estão assim, né? Porque como tu falaste já lá no primeiro bloco, Uhum. o, a, o continente europeu resolveu a questão. O Sim, vírus não chegou lá e lá a vida continua. Só que como o vírus nasce na Inglaterra e a Inglaterra está toda, o Reino Unido, na verdade, está todo é. contaminado, o Reino Unido foi colocado em quarentena pelo o resto do planeta. Esse Só que uma conceito é quarentena interessante. que não acaba nunca mais. Que não acaba muito, exatamente. Então, assim, o Reino Unido está isolado do resto do mundo. Sabe, o continente, toda a grande ilha da Grã-Bretanha está dominada pelos contaminados, pelos infectados, como eles chamam, né? Sim. E de tempos em tempos, missões militares são enviadas à ilha, né? Então a gente fica sabendo disso que vão para tentar dizimar com os infectados, porque eles não acharam uma cura para isso, Sim. eles só conseguiram impedir que aquilo continue se alastrando. Só que existem alguns focos de resistência, e esses focos de resistência foram abandonados pelo resto da humanidade. A Essa é a própria questão. sorte. Exatamente, um deles é essa mini ilha, né, que é basicamente um vilarejo, que é ligado ao continente que eles chamam que é o resto da Grã-Bretanha, por um caminho que com a maré alta eles ficam isolados, com a maré baixa eles conseguem atravessar. Basicamente é isso. Só que eles precisam de tempos em tempos, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Eles vão até o continente, tentam buscar alguns mantimentos e tal, sei lá, matam um cervo, alguma coisa assim para se alimentar e trazem de volta para aquela pequena ilha. Mas é uma coisa super fechada. E é aí que começa para mim uma das coisas mais interessantes do filme, Robledo, porque eles criam uma espécie de feudo que, ainda que não se mostre muito agressivo dentro do que a gente entende por feudo historicamente, eles têm regras muito próprias. Eles voltam para a Idade Média em alguns aspectos, né? Porque eles criam brasões. Tipo, é por isso que é aí que entra, Robledo, já quero tirar isso, que faz sentido ser 28 anos. Porque 28 meses não seria suficiente para que as pessoas crescessem dentro daquilo e acreditassem que aquilo pudesse se tornar uma vila com as pessoas acreditando naquilo, com convenções sociais. Aí que tá o termo.
convenções sociais. Tu Entendi. precisa de um certo tempo para que as pessoas entendam que aquilo é importante e as pessoas precisam acreditar naquela hierarquia. Então, como eu disse, eles têm lá um quadro onde diz: a pessoa nasce, ela tem funções, ou ele é catador, ou ele é cozinheiro, ou ele, sei lá, a mulher é Sim. reprodutora, o cara é lutador. Ou seja, então eles vão criando ali as suas castas dentro desse pequeno vilarejo. Então 28 anos é importante, porque ainda que pouco, tu precisa de um tempo para fazer as pessoas acreditarem nessas convenções sociais. E é dali de dentro que a gente tem o personagem do Aaron Taylor Johnson, que é um cara super forte, ele é um caçador, ele vai lá pro continente, ele tenta buscar mantimentos e tal, e ele tá criando o filho dele de 12 anos para seguir os passos dele. Basicamente é um Só cara que que tem precisa ser dois. rápido, destemido, corajoso e ele precisa ser bom com a flecha, porque é a única arma que eles têm. Só que tem dois poréns em relação a isso, que daí é o que me incomoda. Primeiro, eu entendo essa noção de comunidade alternativa que eles geram, e daí isso tu tem toda a razão. Porém, isso é muito tirado do Last of Us. A segunda temporada do Last of Us toda se passa dentro de uma comunidade alternativa isolada do Sim, resto do planeta dominado pelos zumbis. Então, assim, é sim. muito chupado. Sabe? E o Last of Us, não tô nem falando da segunda temporada da série. A segunda temporada do jogo era assim. Então, assim, Sim. é muito reciclado de um conceito já utilizado à exaustão pela cultura pop recente. E a outra questão é que essa sociedade que tu propõe, e daí sim, eles exploram mais, e daí vem a questão do tempo, de fomentar essa nova realidade intrínseca nessas pessoas. Beleza, de fato, isso faz sentido. Porém, o filme não aproveita isso. O filme, eu acho que tem, de um filme de quase 2 horas, deve ter 20 minutos passado dentro dessa comunidade. Se tanto, é muito pouco. Sabe, a maior parte do filme é fora dessa comunidade. É gente que saiu dali e não está fazendo uso desses signos, desses elementos que são postos para reflexão. Então eu fico pensando, cara, para que criar toda uma lógica que tu vai desprezar, que tu não vai investir nela, tu não vai se aprofundar nela para trabalhar. Esse foi um ponto ali que me incomodou em relação ao filme. Eu entendo o teu ponto, mas discordo dele porque eu acho que justamente essa criação dessa convenção, ela é o ponto de partida para o que eu acho que é mais importante no filme. Agora eu vou contar um bastidor. Eu tava assistindo ao filme do lado do meu irmão. E daí, agora, Uhum. a spoiler, né, pessoal? Sabe, o segundo bloco tem spoiler. Aí tem a mãe do personagem principal. Se tu tiver aí, Robledo, o menininho, inclusive, ele manda muito bem, o ator aí de 12 anos. A mãe dele é interpretada pela Judy Comer e ela tem um câncer. Ela tá morrendo, ela tá alucinando e tal. Só que eles não têm médico nessa ilha. Então eles precisam ir pro continente porque lá parece que tem um médico, né? Algumas coisas dão a entender que tem um médico que pode curar a mãe dele. Então ele cria coragem para pegar a mãe dele e levar até o continente, sem o pai, sem ninguém. Isso é um menino assim que só tinha ido uma vez até o continente. Então ele ainda é muito inexperiente. Então quando esse menino de Sim. 12 anos pega a mãe e leva ele até lá, o meu irmão tá do lado, ele precisa assim, bom, eu vou embora. Porque, cara, a chance de dar uma desgraça muito grande era, assim, óbvia, porque, cara, quem quer ir para um continente, um cara de 12 anos com a mãe debaixo do braço, que não sabe jogar uma pedra na cabeça daqueles animais, e, sabe, a chance dele morrer era 99,9%. Mas voltando ao assunto, Roberto, eu acho que é importante. Tu pegou o nome aí do nosso querido ator? Sim, é o Spike, né, que é o Alfie Sim. Williams que faz o Alfie Williams. personagem. Esse menino, aliás, O está Alfie, muito bem. o Alfie Williams, participou de uma série, daquela série His Dark Materials, né, o Fronteiras do Uhum, Universo. Ele uhum. fez algumas séries, tudo, mas é a estreia dele no cinema. É a estreia dele no cinema, com Extermínio e Evolução, e realmente ele tá muito entregue no filme. E ele é o verdadeiro protagonista, né? Ele é o Esqueçam protagonista. Jodie Comer, É, Aaron Taylor foi ótimo ter Johnson, trazido Ray isso, porque é Fiennes. isso. Eles não são os Ele é o protagonistas. protagonista. Mas só para complementar, Roberto, eu acho que essa questão da convenção que tu acha que não foi bem aproveitada, eu acho que ela é importante porque ela é o start. Porque tem uma coisa muito freudiana no filme, que é a questão do menino querer sair daquilo. Desde o início, quando ele vai ao continente, você que assistiu sabe, ele vai ao continente e ele não consegue desempenhar a função como deveria. Ainda que ele se saia bem, pro que se esperava dele, ele não desempenha como deveria. E quando eles voltam, né, ele e o pai dele estavam no continente, quando eles voltam pro vilarejo, o pai dele pinta uma história toda gigantesca de que ele foi muito bem, que ele matou vários, que ele voltou um guerreiro pronto, isso e aquilo. E o menino, ainda que nós como espectadores pensamos assim, cara, deixa, sabe? O espectador pensa assim, cara, deixa teu pai mentir, cara. Eu ia querer que fizesse a mesma coisa por mim. Aquele menino começa a pensar assim, eu estou vivendo num mundo
muito bem construído para que eu me saia bem aqui. Então, esse mundo de mentira, eu não sei se cabe a mim. Eu vou sair daqui. E quando eu digo Freud, é porque ele mata o pai de alguma forma. Quando ele vai ao continente e ignora o que o pai está dizendo, aliás, ele puxa uma faca pro pai. Ele puxa uma faca pro pai porque o pai dele traiu a mãe dele e não está interessado em curar a mãe dele. Ou pelo menos não está interessado em ir adiante para dentro do continente e encontrar alguém que possa curar a mãe dele. Então ele se volta contra o pai. Quando ele mata o pai e vai ao continente, ele mata a parte que segurava ele e que era a asa por cima dele. Ele sai debaixo da asa do pai. E quando ele parte para esse mundo, ele se aventura no desconhecido de forma como ninguém daquela ilha foi. Então, por si só, naquele momento, ele já é mais que todos que estão dentro daquela convenção social. Ele se livrou daquilo. Ele percebeu, cara, se eu ficar a vida inteira aqui, eu vou ser só mais um, mais do mesmo e não vou construir nada. Então, eu saindo daqui, indo ao desconhecido, talvez eu veja algo diferente. A mãe é um motivo, mas eu tenho motivos para acreditar que aquele menino já faria isso de alguma outra forma. A minha leitura é um pouco diferente, mas entendo o que tu tá colocando e acho bem pertinente. É um caminho super viável e é bacana quando um filme permite a gente poder seguir caminhos distintos a respeito de diferentes interpretações. Na verdade, eu vejo mais esse garoto como um menino que tem uma certa dificuldade em lidar com a autoridade. Né? O pai, já na primeira cena do café da manhã, o pai tá fazendo um sacrifício, porque sabe que vai ser um dia, um teste, uma coisa difícil para aquele guri, e o menino meio que dá um jeito e já drible, e o menino ali conta uma mentira pro pai, né? Ele esconde uma coisa do café da manhã, ele já dribla uma coisa, o pai já tenta fazer toda uma coisa, porque precisa do guri forte para isso, e o guri não consegue demonstrar essa força. Essa é a questão. O guri, quando é colocado em prova nesse teste, o guri é falho. O guri, o guri não tá pronto, o pai tá precisando muito, porque o pai tá há muito tempo carregando um fardo muito pesado nas costas. Como tu mesmo colocaste, o pai é meio que um dos líderes dessa comunidade, e ele tem uma responsabilidade perante os outros, sabe? E ele tem uma mulher doente, que logo a gente vai saber, pelos olhos do menino, o guri vai ficar sabendo somente agora, que é uma doente terminal. Porém, a mãe já sabia que estava com isso. Ela diz isso. E tu acha que a mãe já não tinha conversado com o pai, por exemplo, em algum momento de lucidez e dito, olha, eu acho que é isso. O menino não pode, porque ele é muito novo. Mas com o marido, será que ela já não tinha? E será que esse grande sacrifício do menino e se aventurar por uma zona muito conflituosa, muito perigosa, onde ele não tinha tido sorte, será que não é um ato de uma criança rebelde, um pré-adolescente? Ele tem 12 anos, sabe? Sim. Quando ele vai fazer o teste, os anciões da vila dizem, isso seria melhor ser feito com 14, com 15, com 16. Ele é muito novo. Só que o pai não aguenta mais esse fardo. Esse menino, claro que ele se desaponta com o pai quando ele se dá conta das mentiras. Só que ser adulto é enfrentar mentiras a vida inteira. Sim. Os nossos pais vão nos colocando mentiras e aos poucos eles vão esclarecendo essas meias verdades que eles jogam no nosso caminho. Esse menino, ele age como uma criança birrenta, que não aceita ser contrariada, e quando ele vê que o mundo não é cor-de-rosa como sempre pintaram pra ele, ele faz um beiço, ele mente, ele coloca o vilarejo todo em risco, e ele resolve, e ele mata a mãe, sabe? Então, já dando spoiler. Então, ou seja, eu fiquei bastante revoltado com esse garoto, e eu pensei, cara, esse garoto tinha que levar um laço desse pai pra aprender. Não, mas uma coisa que eu concordo com você, assim, o personagem do Aaron Taylor Johnson, longe de ser um vilão do filme, né? Eu acho que a gente não dá pra cair nessa, assim, de maniqueísta e dizer, o cara traiu a mãe dele. Cara, as coisas são muito mais complexas, né? E concordo contigo que ele tinha uma pressão gigantesca nas costas. Ele era o cara mais forte, o cara mais impositivo daquela ilha. Todas as pessoas dependiam dele, inclusive a família. E quando aquele guri puxa, inclusive, uma faca e coloca no pescoço do pai, eu achei meio pesado. Meio pesado, muito. Mas beleza, tá. Precisou tanto tu vê, tanto tu vê que o pai tá ciente do quanto é difícil criar um jovem dentro do contexto ao qual eles estão inseridos, que ele praticamente não reage quando essa faca é apontada para ele. Ele desarma o filho em 2 toques, porque é muito simples, porque o guri não está preparado para o que vai acontecer depois. E ele não castiga nem nada, ele simplesmente ouve e tenta compreender o filho. Então, assim, tem um sacrifício paternal muito forte ali naquele ponto. Só essa cena já é melhor que Craven inteiro.
Ah, isso é verdade, isso é verdade. Agora, Craven, como tu faz me Não, lembrar o desse Aaron tipo de Taylor coisa? Johnson tá bem no filme. Por isso que eu peguei esse gancho. Não, e outro que tá muito bem também é o Ray Fiennes também, que é um personagem que leva 1 hora e meia, num filme de menos de 2 horas, leva 1 hora e meia pra aparecer, ah, e é muito interessante como esse personagem é uma vítima, né? Porque ele foi motivo de um mal-entendido, e esse mal-entendido gerou uma punição por parte dessa comunidade de condená-lo à solidão. Sim. A emoção que ele sente quando fazem uma simples pergunta para ele, que alguém se para do lado dele e tenta entender o que ele está fazendo. Isso já é mais um outro lado mais psicológico que o filme está propondo e que provavelmente vai ser explorado mais no quarto filme agora, que dizem que vai ser todo mais focado nesse personagem do Ray Fiennes. Daí a gente vai entender porque que ele aparece tão pouco nesse filme. E a gente vai entender lá daquela pirâmide de caveiras e o que ele fez durante esses 28 anos Sim. que ele ficou isolado e tal. Mas assim, também é um personagem que é anunciado como vilão, né? É uma coisa meio Coronel Kurtz, né? O cara ficou Ah, louco no meio da selva e se pinta de sangue e tu vê que na verdade é um cara que é muito inteligente, não é sangue, é iodo, sim, ele tá se protegendo, sim. ele não precisa matar os zumbis, Infectados. porque ele sabe que são infectados e que são pessoas, né? Que talvez tenham uma cura, então ele não precisa matar essas pessoas, ele consegue anestesiá-las, ou seja, tem toda uma lógica de convivência e entendimento sanitário dessa crise pelo qual eles estão passando, que o filme também não explora. E daí tem um outro motivo do porquê da minha decepção. Mas eu concordo contigo, Robledo, mas quando tu disse que o filme, por exemplo, tu falou na crítica em vídeo que ele é muito drama. Mas eu acho que isso é uma das coisas, inclusive, que ele traz um pouco além, assim. Claro, eu sei, agora a gente já tem The Walking Dead, The Last of Us, que já exploraram muito isso. Mas acho que zumbis correndo e comendo as pessoas a gente já viu bastante. Sim, Aliás, quem quer ver um filme assim é só ver Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que eu gosto, eu sei que tem muita gente que não gosta. também. Mas Eu gosto também. o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder é basicamente isso. Não tem drama nenhum, não tem complexidade nenhuma. São pessoas Não. matando zumbis e acabou. Não tem mais nada disso. Então eu acho que essa coisa do Memento Mori, do Ray Fiennes, aliás, fica aqui uma crítica a planejamento de marketing do filme, né? Os caras colocaram em todos os pôsteres, em tudo que é lugar, aquele Memento Mori do Ray Fiennes. Aquilo ali é um spoiler, cara. Aquilo ali é um spoiler. É. Pra mim, eu acho que quando eu cito lá na crítica que o filme é drama, não é? Isso é um problema de marketing, na verdade, né? Porque o trailer, os posters, tudo tá focado como se fosse vendendo mais um filme de terror de zumbi, e a pessoa chega lá e não é isso, né? Não, isso não. Não é essa a questão. Então, assim, tem mais uma questão de percepção e expectativa que tu acaba sendo frustrado. Mas tem muitas portas, isso é legal. Então, assim, esperar realmente o que eles vão propor. Eu acho que quando eles confirmarem essa trilogia, como o Danny Boyle já anunciou, talvez com os 3 filmes, a gente já tendo visto os 3, a gente consiga entender melhor a proposta deles. Ou não. Nesse primeiro tempo, eu ainda tô com ressalvas e pisando no freio aqui. Ó, não vou com tanta sede ao pote, vamos ver onde isso vai dar. É isso. Então, Extermínio a Evolução não tem evolução nenhuma. A não ser um personagem Ah, que é o Alpha. Nós temos o Alpha. uau. Agora nós temos um zumbi Alpha, né? Super grandão, o É, Sansão, né? Super grande, é. lá super impositivo e tal. Mas grandes evoluções a gente não tem mesmo. Só se foram realmente as evoluções dessas É. convenções sociais. E a gente sabe que evolução é o subtítulo brasileiro, né? Isso não tá no título original, então assim, é uma picaretagem mesmo do marketing nacional que estão criando uma expectativa em relação ao filme que não se confirma muito em cena. Extermínio 3 teria ficado melhor, né? Teria, com certeza, com certeza. É isso, Robledo. Últimas considerações sobre Extermínio, que eu acho que aproveita bastante, acho que tem um drama interessante. Não adianta, né? Não consegui te convencer. Tu ainda não gosta do filme. Eu tenho ressalvas, isso que eu disse. Eu tô assim, eu acho que vale a pena, porque Danny Boyle, bem ou mal, é um cineasta que, né, já produziu coisas interessantes, então é bom a gente estar atento ao que ele faz. Tem um elenco bacana, como tu mesmo falaste, o menino tá muito bem, o elenco adulto e tal. Então, assim, eu acho que faz a gente. Não vá com tanta sede ao pote, não vá esperando o filme definitivo de zumbis e tal, mas é o início de uma caminhada que pode entregar coisas interessantes no futuro. Então eu acho que se tu for com esse espírito, talvez tu não te decepcione tanto como eu me decepcionei, que estava com mais a expectativa em alta, e pode acabar, depois de ter visto o filme 4, o filme 5, a gente pode acabar, tá, era isso, e daí a coisa acabar fazendo mais sentido. É isso, meus queridos. Fiquem agora com o Comentando os Comentários.
Vamos lá então agora pro comentando os comentários, Robledo Milani. Joyce Buava, lá na crítica em vídeo de Viagem de Formatura Maiorca. Não gostei do filme, porque acaba de certa forma incentivando nossos jovens que além de ser culpa dos pais, o que eles fazem, me parece que eles não têm muita noção do que estão fazendo. É algo grave. Aliás, foi uma das coisas que eu falei, Robledo, Viagem de Formatura Maiorca, justamente não dá certo porque se leva muito a sério. Ao invés de ser American Pie, esses besterol adolescente de sempre, ele quer ser bandeira da geração Z. Então, não vai funcionar. Agora, Esse eu escapei, pessoal. Esse eu escapei. O Vitor que viu, que fez a crítica e tudo. E ó, fugi dessa bomba, gente. mais um comentário em outra crítica em vídeo de Echo Valley, filme com a Julianne Moore e com a Sydney Sweeney, que tá bombando na Apple TV+. Elton Salles Brito. Achei interessante o filme, não achei tão descartável como a maioria tá falando por aí. Mais um inscrito no canal. Olha, fez questão de dizer que é mais um inscrito. É verdade, Elton, não é uma porcaria não. Aliás, o filme é bom. A questão é a seguinte, desperdiça-se muitas oportunidades porque o diretor parece que quer apressar as coisas, né? O desfecho do filme. A ideia é muito boa, mas a teoria parece ser melhor do que a prática. Eu tenho um comentário que chegou aqui sobre o filme Segredos, aqui a gente tem crítica em texto lá do filme, é um filme Confidentes, é um filme italiano do Daniele Lucchetti, com o Hélio Germano, foi um filme bem premiado, super concitou, girou bastante tudo. Essa crítica foi escrita pelo Marcelo Miller, né, já foi colaborador aqui no Papo, então assim, nós não assistimos ao filme, foi o Marcelo que escreveu na época da Festa do Cinema Italiano de 2024 e tal, mas o Raimundo Matos de Leão foi assistir o filme agora, quando chegou aos cinemas, e disse: filme sem nenhum impacto, tanto formal quanto ao conteúdo, arrastado para não dizer chato. Não aguentei e saí 15 minutos antes de terminar. Não fiquei interessado nos segredos. Gente, eu estou interessado em Segredos. Quero te dizer que eu vou assistir ao filme, que gosto bastante do Daniele Lucchetti. Aliás, tem entrevista com o diretor lá no Papo de Cinema. Então, assim, ó, Raimundo, dá uma chance, lê a nossa entrevista que a gente fez com o diretor, que tá bacana. Depois volta, lê o material, tudo assim, ó, dá uma nova chance. Não adianta você, ficar criticando sem ter visto o filme até o final. Não, fica chato aí, Raimundo. Vê até o finalzinho do filme e tudo, aí quem sabe dá uma melhorada lá no final. É o que eu vou fazer, prometo. Depois eu volto para comentar o que eu achei. Pessoal, a gente agradece demais os comentários de vocês, tanto nas plataformas de áudio quanto também no YouTube. Esse espaço é para vocês. Continuem deixando aí as opiniões, se vocês gostam, se não gostam, e também dê sugestões pra gente. Muito obrigado. Esse foi o nosso episódio sobre Extermínio à Evolução. Se inscreva no canal, dê like e nos classifique super bem. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau!